Bem-vindos ao Portal Oculto, onde o medo ganha vida e o desconhecido vos aguarda. Eu sou Dorian, e hoje vamos desvendar histórias que desafiam a razão e perturbam a alma. Feche os olhos, respire fundo e adentre este mundo de mistérios. Vamos começar. Eu sempre me pergunto, o que é que realmente se esconde sob a superfície das coisas? Em uma cidade esquecida no interior de Goiás, onde a poeira vermelha se mistura com a fé e os sussurros do passado ainda ecoam entre as ruas de pedras, essa pergunta se transformou em um fardo que carrego há anos. Fui padre por quase 4 décadas em Trindade, um lugar onde os rostos se repetem e as histórias se entrelaçam como raízes de um pé de café. A igreja, com suas paredes de adobe e a madeira escura dos bancos, era minha segunda casa, um espaço sagrado que, à primeira vista, parecia acolhedor, mas que escondia mais segredos do que eu poderia imaginar. Naquela manhã abafada, o calor parecia se arrastar como um corpo pesado. A igreja estava vazia, e o silêncio era cortado apenas pelo estalar da madeira dos bancos antigos. Foi nesse cenário que ela entrou, vestida de branco, como se viesse para uma celebração. A mulher que cruzou a porta trouxe consigo um ar de mistério. Seu cabelo estava preso com perfeição, e sua maquiagem discreta contrastava com a intensidade do olhar que me fuzilava. Quando se sentou no confessionário, havia algo de inquietante em sua postura, como se estivesse prestes a revelar não apenas seus pecados, mas também uma verdade que poderia abalar as fundações da minha fé. Ela começou a falar com uma calma que não combinava com o peso de suas palavras. Seu marido, caminhoneiro, passava semanas longe, e ela se via sozinha, mergulhada na solidão que a fazia buscar companhia em braços alheios. Mas não se tratava de amor ou paixão. Era apenas a busca por um calor humano que a envolvesse. 7, ela disse, como se a contagem fosse apenas um detalhe trivial. 7 amantes, 7 gravidezes, 7 segredos enterrados sob a terra do seu jardim. As palavras dela deslizaram pela minha mente como sombras, e foi quando ela se referiu às suas interrupções provocadas que a atmosfera se tornou insuportável. 7. Todos perdidos. A frieza com que falava me fez sentir como se estivesse ouvindo uma confissão de um demônio, não de uma mulher. Aquilo não era apenas uma história de dor. Era uma revelação de um pacto sombrio com a morte, um acordo com o esquecimento. A cidade de Trindade, onde cresci, tem uma história rica, mas também carrega suas sombras. O cemitério dos pioneiros, um espaço que sempre me deixava inquieto, parecia ter um eco distante das histórias que eu ouvia na infância. As lendas sobre almas perdidas que vagavam entre os túmulos e os sussurros das árvores no entardecer criavam um pano de fundo que se entrelaçava com a confissão daquela mulher. O jardim de sua casa, onde ela enterrou os fetos, se tornava uma extensão desta cidade carregada de segredos, como se cada roseira abrigasse não apenas flores, mas também as memórias que ela tentava esconder. Enquanto ela falava, o peso do que revelava crescia em mim, como se as pedras que eu carregava se tornassem mais pesadas a cada palavra. E quando ela olhou nos meus olhos, pedindo absolvição, percebi que não era apenas um chamado por perdão. Era um convite para compartilhar o fardo. Mas eu sabia que nem todo mundo que se confessa busca a salvação. Às vezes, o confessionário é apenas um lugar para transferir o peso para outro. Naquela manhã, enquanto a luz filtrava pelas janelas da igreja, uma verdade amarga se firmou dentro de mim. Por trás de cada sorriso pode haver um jardim de horrores escondido. E quando a mulher saiu, deixando apenas o eco de suas palavras, eu me perguntei pela primeira vez o que realmente estava enterrado sob as roseiras do seu jardim. Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. Naquela noite, enquanto a luz da lua filtrava-se através das janelas da igreja, uma sensação estranha tomou conta de mim. O eco das palavras daquela mulher ainda ressoava na minha mente. E uma inquietação se instalou em meu peito. Decidi que não poderia simplesmente ignorar o que ouvira. A cidade de Trindade, com suas lendas e mistérios, parecia agora um labirinto que eu precisava explorar. Entrei em meu escritório, cercado por livros e velas que lançavam sombras dançantes nas paredes. O cheiro de cera derretida misturava-se ao odor da madeira envelhecida, criando uma atmosfera de introspecção. Foi então que ouvi um leve toque na porta.
Era Jorge, um dos jovens da comunidade. Ele sempre foi curioso e, por vezes, inquietante. Olhou para mim com um semblante sério, como se carregasse um peso que não sabia como compartilhar. Padre, eu preciso falar com o senhor sobre algo. É urgente, disse ele com a voz trêmula. Senti um calafrio percorrer a espinha. A urgência nas palavras de Jorge despertou minha atenção. Ele se aproximou, fechando a porta atrás de si, como se temesse que o que tinha a dizer não fosse seguro para ser ouvido por outros. Na semana passada, eu vi algo no cemitério, começou ele hesitante. Era tarde e eu estava lá com alguns amigos, só para brincar. Mas vi uma figura, uma mulher, com um vestido branco, cavando perto das roseiras. O coração disparou em meu peito. A descrição era suficientemente vaga, mas as coincidências começaram a se unir em minha mente. A mulher do confessionário, o jardim, os segredos enterrados. Tentei manter a calma, mas a ansiedade me consumia. Você está falando da mulher que esteve aqui mais cedo? Perguntei, tentando parecer sereno. Sim, exatamente, e não era só isso. Ela parecia diferente, como se estivesse em transe, e então eu ouvi sussurros vindos de onde ela estava cavando. Jorge parecia genuinamente apavorado. A realidade do que ele estava dizendo começou a se estabelecer em mim como uma sombra densa. Você tem certeza do que viu? Perguntei, tentando racionalizar a situação. Talvez você tenha se deixado levar por suas imaginações de garoto. Não, padre. Eu sei o que eu vi. E isso não me sai da cabeça. Tem algo errado. Algo muito errado. Nesse instante, percebi que não poderia ignorar os sinais. O que Jorge estava dizendo não era apenas uma história de jovem inquieto. Havia um alarme em sua voz e eu não poderia deixá-lo de lado. A conexão se formou em minha mente. A mulher, os segredos, o cemitério. Era como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se alinhar, revelando uma imagem distorcida e aterrorizante. Vamos ao cemitério, Jorge, decidi, sentindo a adrenalina pulsar. Precisamos descobrir a verdade. Enquanto nos dirigíamos para o cemitério, a escuridão da noite parecia se fechar ao nosso redor. As árvores balançavam-se com o vento, como se estivessem nos alertando para o que nos aguardava. Jorge, ao meu lado, tremia, mas não protestou. O desejo de descobrir o que estava escondido superava o medo. Ao chegarmos ao portão do cemitério, a atmosfera tornou-se opressiva. O cheiro da terra, misturado ao ar frio da noite, envolvia-nos em um abraço gelado. Mas não era apenas o medo do desconhecido que me inquietava. Era a certeza de que algo muito mais profundo e sinistro nos aguardava. Ao entrarmos, percebi que não éramos os únicos ali. Silhuetas se moviam à distância e sussurros cortavam o silêncio da noite. O que começara como uma simples confissão, agora se transformava em um jogo perigoso, onde as linhas entre o sagrado e o profano se tornavam cada vez mais tênues. E à medida que avançávamos, eu sabia que estava prestes a confrontar não apenas os segredos daquela mulher, mas também os meus próprios demônios, que assim como as almas perdidas que habitavam aquele cemitério, estavam prontos para serem libertados. Enquanto caminhávamos entre os túmulos, meu coração pulsava com força. A luz da lua iluminava de forma espectral as lápides, e cada sombra que se movia parecia sussurrar segredos antigos. Jorge, ao meu lado, estava visivelmente nervoso, mas a determinação em seus olhos me encorajava a seguir em frente. Padre, ele começou, a voz baixa e hesitante. Você já ouviu falar da lenda da Dama de Branco? Eu havia ouvido histórias sobre ela. Uma figura que supostamente vagava pelo cemitério em busca de um amor perdido ou de justiça para uma traição. Contudo, não havia dado muita importância a essas lendas. Eram apenas histórias para assustar crianças. Agora, no entanto, cada detalhe parecia relevante, como se a própria cidade estivesse tentando me alertar. Sim, Jorge, mas são apenas lendas, não são? Perguntei, embora uma parte de mim começasse a questionar essa crença. Mas, e se não forem? Ele parou, olhando para mim com intensidade. E se a Dama de Branco realmente estiver aqui, tentando nos avisar sobre algo? Eu não consigo tirar da cabeça que o que vi tem a ver com ela. Nesse momento, uma brisa fria passou, e um arrepio percorreu minha pele.
As palavras de Jorge ecoaram em minha mente enquanto continuávamos. O que realmente estava acontecendo? O que a mulher do confessionário e a figura que Jorge havia visto tinham em comum? Precisávamos descobrir. Então, ao chegarmos a um grupo de roseiras, algo chamou minha atenção. A terra estava solta, como se algo tivesse sido recentemente desenterrado. O coração acelerou novamente, e eu me agachei para examinar. Olha isso, sussurrei, movendo a terra com a mão. Foi quando meus dedos tocaram algo duro e frio. Um pequeno objeto reluzia sob a luz da lua. Era um medalhão, e quando o ergui, uma sensação de déjà vu me atingiu com força. Era idêntico ao que minha mãe costumava usar. Um presente de meu avô, que me contava histórias sobre um amor proibido e uma traição que destruiu uma família. Padre, você está bem? Jorge perguntou, percebendo meu estado. Este medalhão pertence à minha família, respondi, tentando processar a conexão. Mas o que ele está fazendo aqui? A lembrança de minha infância, dos segredos que sempre foram sussurrados nas reuniões familiares, começou a emergir. Minha mãe sempre teve medo de falar sobre o passado, e agora eu começava a entender por quê. Padre, você não está pensando que... Jorge hesitou, mas viu o medo em seus olhos. Ele estava pensando o mesmo que eu. O que se desenrolava poderia estar ligado a mim, a uma história que eu não queria desenterrar. Naquele momento, uma sombra se moveu rapidamente entre os túmulos. O sussurro de vozes aumentou e uma sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Jorge segurou meu braço e eu soube que não estávamos mais sozinhos. O cemitério, que antes parecia apenas um lugar de descanso, agora se tornara uma arena de mistérios e segredos que estavam prontos para serem revelados. Precisamos sair daqui, disse Jorge, a urgência em sua voz clara. Mas, antes que pudéssemos nos mover, uma figura apareceu diante de nós. Era a mulher do vestido branco. Seu olhar penetrante nos paralisou, e eu soube que a verdade que buscávamos estava prestes a se revelar, mas a um custo que eu não poderia imaginar. Com o coração na garganta e uma sensação de desespero crescente, percebi que a linha entre o que eu conhecia e o que estava prestes a descobrir era mais tênue do que eu poderia suportar. Eu fiquei paralisado. A figura à minha frente emanava uma energia carregada, como se o próprio ar ao nosso redor estivesse vibrando. Seus olhos, cheios de dor e anseio, pareciam atravessar minha alma. A Dama de Branco não era apenas uma lenda. Ela era real e estava aqui, diante de nós, com um propósito que eu ainda não conseguia compreender. Por que você está aqui? Eu consegui perguntar, minha voz tremendo. A resposta estava em meus pensamentos, mas eu hesitava em pronunciá-la. Jorge, ao meu lado, estava tão atordoado quanto eu, mas a coragem em seus olhos me incentivou a continuar. A mulher moveu os lábios, mas nenhum som saiu. Sua expressão era de desespero, como se estivesse presa entre dois mundos, e eu percebi que ela não estava ali para nos assustar. Estava tentando se comunicar. Um impulso de empatia me tomou, e eu dei um passo à frente, desafiando a lógica, que me dizia para recuar. Se você tem algo a dizer, nós queremos ouvir, disse Jorge, sua voz mais firme agora. A Dama de Branco pareceu hesitar, e um vento gélido soprou entre nós, trazendo um cheiro de rosas murchas e um lamento distante. Em um instante, a atmosfera mudou. As sombras ao nosso redor se tornaram mais densas, e percebi que não estávamos sozinhos. Silhuetas começaram a emergir dos túmulos, figuras indistintas que observavam nossa interação com um interesse inquietante. O medo tomou conta de mim novamente, mas havia também uma curiosidade insaciável. É sobre o passado... Não. É? Eu disse, sentindo que cada palavra era um passo mais profundo em um abismo desconhecido. A Dama de Branco acenou lentamente com a cabeça, e naquele gesto, algo dentro de mim se quebrou. A verdade que eu tanto temia parecia estar se revelando, e eu estava prestes a confrontar não apenas um mistério, mas os fantasmas da minha própria história familiar. Quem são essas pessoas? Perguntei, olhando para as sombras que se aproximavam. Elas pareciam estar esperando por uma resposta, um sinal de que estávamos prontos para ouvir a verdade. Jorge, percebendo meu estado de confusão, apertou meu braço. Padre, temos que sair. Isso não é seguro. Ele exclamou, mas suas palavras soavam como um eco distante.
Uma parte de mim queria correr, mas outra parte, mais profunda, queria entender. O medalhão em minha mão pesava como uma âncora, e a conexão com minha família só parecia se fortalecer. A dama de branco levantou a mão e uma luz suave começou a emanar dela, iluminando os rostos das sombras ao nosso redor. Eu podia sentir a dor e a tragédia em cada um deles, e uma parte de mim sabia que essas almas estavam ali para revelar algo que poderia mudar tudo. Você deve escolher, padre, ela finalmente murmurou, sua voz como um sussurro perdido no vento. A verdade ou o silêncio? A tensão era palpável, e naquele instante decisivo eu percebi que a escolha que eu faria não afetaria apenas a mim, mas também a todos aqueles que haviam sido tocados por essa história obscura. A dama de branco me olhava intensamente e eu sabia que o que viesse a seguir poderia mudar o curso da minha vida para sempre. Eu respirei fundo, sentindo a pressão da decisão que eu tinha que tomar. A verdade ou o silêncio? O que eu escolheria? Um frio cortante percorreu meu corpo, mas algo dentro de mim estava se aquecendo, uma chama de coragem que eu não sabia que existia. Olhei para Jorge, seus olhos refletindo a mesma luta interna. Ele estava ali, ao meu lado, mas a escolha era minha. Eu escolho a verdade, finalmente declarei, a voz firme apesar do tumulto dentro de mim. Assim que as palavras saíram, um grito ecoou ao nosso redor, um som de dor e libertação que parecia vir de todas aquelas almas perdidas. A dama de branco sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de tudo o que ela havia sofrido. A luz que emanava dela intensificou-se e as sombras começaram a se agitar. Eu podia sentir a presença delas mais perto, como se estivessem se preparando para revelar seus segredos. Então, em um movimento rápido, a dama de branco estendeu a mão em direção a mim. Um lampejo de memória atravessou minha mente. Uma cena de infância, uma conversa que eu tivera com minha avó sobre um antigo escândalo familiar, algo que eu sempre evitara. Você precisa saber a verdade sobre a sua linhagem, ela disse, e enquanto falava, as sombras começaram a se materializar em rostos conhecidos. Um deles era o de uma mulher que eu reconheci imediatamente. Minha avó. O choque me atingiu com força e eu quase vacilei. A realidade da conexão entre nossas histórias estava se formando diante de mim, e eu percebi que o peso do passado não era apenas uma metáfora, era uma herança que carregávamos em nossas veias. As visões começaram a se intensificar, e eu vi flashes de uma vida que nunca conheci. Traições, amores perdidos e promessas quebradas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a verdade me invadia. Cada revelação era como um golpe, mas, ao mesmo tempo, uma libertação. Jorge estava ao meu lado sem saber como reagir, mas seu olhar dizia que ele estava pronto para me apoiar em qualquer que fosse o resultado. Então, de repente, a luz se apagou e o silêncio tomou conta do cemitério. A dama de branco desapareceu e as sombras se dissolveram como névoa ao sol. Eu estava ali, sozinho com Jorge, o peso das revelações ainda pulsando em meu peito. Ele me olhou, preocupado, mas havia uma força nova em mim, uma determinação de encarar o que viria a seguir. Você está bem? Ele perguntou. Mas eu sabia que a pergunta era mais do que isso. Havia um entendimento profundo entre nós agora. E eu sabia que nossas vidas haviam mudado para sempre. Eu havia sobrevivido, mas não sem cicatrizes. A verdade me transformou. E embora houvesse um alívio em saber, um novo mistério pairava no ar. O que mais estava escondido? O que mais eu precisava desvendar sobre minha família? O medalhão em minha mão parecia pulsar, como se estivesse chamando minha atenção para algo mais profundo, algo que eu não conseguia identificar. Enquanto nos afastávamos do cemitério, uma sensação inquietante me acompanhava. O passado havia sido revelado, mas o futuro ainda estava envolto em mistério. Eu sabia que essa jornada estava longe de terminar. Havia novos segredos a serem descobertos, e uma parte de mim estava ansiosa para mergulhar de cabeça na próxima fase dessa busca. Eu respirei fundo, sentindo a pressão da decisão que eu tinha que tomar, a verdade ou o silêncio. O que eu escolheria? Um frio cortante percorreu meu corpo,
mas algo dentro de mim estava se aquecendo, uma chama de coragem que eu não sabia que existia. Olhei para Jorge, seus olhos refletindo a mesma luta interna. Ele estava ali, ao meu lado, mas a escolha era minha. Eu escolho a verdade, finalmente declarei, a voz firme apesar do tumulto dentro de mim. Assim que as palavras saíram, um grito ecoou ao nosso redor, um som de dor e libertação que parecia vir de todas aquelas almas perdidas. A dama de branco sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de tudo o que ela havia sofrido. A luz que emanava dela intensificou-se e as sombras começaram a se agitar. Eu podia sentir a presença delas mais perto, como se estivessem se preparando para revelar seus segredos. Então, em um movimento rápido, a dama de branco estendeu a mão em direção a mim. Um lampejo de memória atravessou minha mente. Uma cena de infância, uma conversa que eu tivera com minha avó sobre um antigo escândalo familiar, algo que eu sempre evitara. Você precisa saber a verdade sobre a sua linhagem, ela disse. E enquanto falava, as sombras começaram a se materializar em rostos conhecidos. Um deles era o de uma mulher que eu reconheci imediatamente. Minha avó. O choque me atingiu com força e eu quase vacilei. A realidade da conexão entre nossas histórias estava se formando diante de mim, e eu percebi que o peso do passado não era apenas uma metáfora, era uma herança que carregávamos em nossas veias. As visões começaram a se intensificar, e eu vi flashes de uma vida que nunca conheci. Traições, amores perdidos e promessas quebradas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a verdade me invadia. Cada revelação era como um golpe, mas, ao mesmo tempo, uma libertação. Jorge estava ao meu lado sem saber como reagir, mas seu olhar dizia que ele estava pronto para me apoiar em qualquer que fosse o resultado. Então, de repente, a luz se apagou e o silêncio tomou conta do cemitério. A dama de branco desapareceu e as sombras se dissolveram como névoa ao sol. Eu estava ali, sozinho com Jorge. O peso das revelações ainda pulsando em meu peito. Ele me olhou, preocupado, mas havia uma força nova em mim, uma determinação de encarar o que viria a seguir. Você está bem? Ele perguntou, mas eu sabia que a pergunta era mais do que isso. Havia um entendimento profundo entre nós agora. E eu sabia que nossas vidas haviam mudado para sempre. Eu havia sobrevivido, mas não sem cicatrizes. A verdade me transformou. E embora houvesse um alívio em saber, um novo mistério pairava no ar. Enquanto nos afastávamos do cemitério, uma sensação inquietante me acompanhava. O passado havia sido revelado, mas o futuro ainda estava envolto em mistério. Eu sabia que essa jornada estava longe de terminar. Havia novos segredos a serem descobertos, e uma parte de mim estava ansiosa para mergulhar de cabeça na próxima fase dessa busca. Assim, seguimos em silêncio, sabendo que o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. O medalhão em minha mão parecia pulsar, como se estivesse chamando minha atenção para algo mais profundo, algo que eu não conseguia identificar. E nesse impulso, eu percebi que a verdade era apenas o começo. O que mais eu descobriria? Se você gostou dessas histórias, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nestas aventuras repletas de mistérios. Deixe um comentário abaixo contando qual foi sua parte favorita ou que tipo de desfecho você gostaria de ver em histórias futuras.